Mateus capítulo 13, versículo 24, quem achou diz amém? Amém. Assim está escrito: Jesus propôs outra parábola dizendo: o reino dos céus é semelhante ao homem que semeou boa semente no campo. Mas, quando todos estavam dormindo, veio o inimigo dele e semeou o joio no meio do trigo, e foi embora. E quando as plantas cresceram e produziram fruto, apareceu também o joio. Então, os servos do dono da casa chegaram e disseram: patrão, ou senhor, o senhor não semeou boa semente no campo? De onde então vem o joio? Ele, porém, lhe respondeu: um inimigo fez isso. Mas os servos lhe perguntaram: Senhor, quer que a gente vá e arranque o joio? O dono da casa respondeu: não, porque ao separar o joio, vocês poderão arrancar também com ele o trigo. Deixem que cresçam juntos até a colheita, e no tempo da colheita direi aos ceifeiros: ajuntem primeiro o joio e amarram em feixes para ser queimado, mas colham ou recolham o trigo no meio celeiro. Quantos podem dizer amém? Amém. Queridos irmãos, Jesus está narrando a parábola do joio. Aí você conta comigo, pula a parábola do joio, nós temos aí a parábola do grão de mostarda. Depois nós temos a parábola do fermento. Depois nós temos o uso dessas parábolas. E aí então vem a explicação da parábola do joio. Volte os seus olhos ao versículo de número 36. Então, despedindo as multidões, Jesus, indo para casa, e aproximou-se dele os seus discípulos e disseram: explica-nos a parábola do joio do campo. E Jesus respondeu: o que semeia a boa semente é o filho do homem. O campo é o mundo. A boa semente são os filhos do reino. O joio são os filhos do maligno. O inimigo que semeou é o diabo. A colheita é o fim dos tempos. Os ceifeiros são os anjos, pois assim como o joio é colhido e jogado no fogo, assim será no fim dos tempos. O Filho do Homem mandará os seus anjos, que ajuntarão do seu reino todos os que servem de pedra de tropeço e os que praticam o mal, e os lançará na fornalha acesa. Ali haverá choro e ranger de dente. Então os justos resplandecerão como o sol no reino de seu Pai. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz à igreja. Quantos entenderam? Diga amém. Amém. Estudando o texto, eu descobri aqui 3 pérolas e eu quero compartilhar com vocês. Já falamos a narrativa e acabamos de falar sobre a explicação do texto. Quem tiver dificuldade de entender a parábola do joio, deve ler também dos versículos 36 ao versículo de número 43. Tudo bem? Então vamos para a primeira pérola dentro do texto. Nós temos que ficar abismado aqui com a inteligência do inimigo. Nós temos que ficar abismado com a sagacidade do adversário. Por quê? O inimigo vai para uma terra que não era sua, ele vai plantar num solo que não era seu e uma semente que não era do dono da terra. Então nós vemos aqui a sagacidade do inimigo. Como o adversário ele é oportunista. E o texto que nós acabamos de ler descreve categoricamente que tudo isso aconteceu quando os homens estavam dormindo. Então, nós temos que analisar aqui a primeira coisa. O inimigo esperou o momento certo. Você pode falar comigo essa frase? O inimigo esperou o momento certo? No 3,
1, 2, 3. O inimigo esperou o momento certo. O que nós aprendemos com isso? Que o diabo não tem pressa. Ele age gradativamente. Sua ação é estratégica. Ele conhece o seu alvo, estuda o seu alvo e depois ele ataca. Uma das sagacidades do inimigo é que ele não obriga ninguém a fazer nada. Ele impõe, trabalha na mente e faz a pessoa conceber o desejo de fazer, de ter ou de possuir. Nesse caso, o inimigo nos mostra que estrategicamente ele sabia que a terra estava preparada e que era o tempo exato da colheita. Quem mexe com colheita, quem trabalha com terra, sabe exatamente o que a Bíblia está dizendo. O tempo era propício para o plantio e não para a colheita. E o adversário espera o momento certo. Qual era o momento certo? O momento certo era a hora do sono. Diga comigo, em nome de Jesus, a hora do sono no 3. 1, 2, 3. A hora do sono. Pois bem, nós estamos aqui lendo um texto que Jesus faz questão de ensinar dentro da parábola, que era expor uma alegoria para falar verdades profundas. Jesus está dizendo que o adversário esperou os homens dormirem. Em momento algum ele ousou chegar enquanto estivesse ali as parafernálias do plantio. E quem é da área da plantação sabe, hoje está mais desenvolvido quanto às máquinas. É máquina para tudo dentro do plantio. É máquina para sucar, tirar a acidez da terra, é máquina para adubar. E hoje existe então uma infinidade de produtos para tirar a acidez. Antigamente, um dos mais conhecidos era o calcário, quando você quebrava a terra, tirava a acidez da terra, preparava aquela terra para receber a semente. Então você imagina o quanto o inimigo teve paciência, o quanto ele esperou, foi cauteloso. Olha o quanto o adversário ele parou para observar o momento exato que um dia de trabalho iria se findar, os homens, todos eles iriam adormecer. E eu quero aqui, mesmo detalhar a situação, porque quando eu detalho a situação, a gente começa a entender como o nosso adversário é estrategista. Claro que nós temos aqui várias pessoas e o nosso sistema imunológico é diferente um dos outros, sim ou não? Tem aqueles que dormem mais cedo, tem aquele que dorme mais tarde. Tem aquele que para dormir toma um medicamento, tem aqueles que durante o dia eles vão comendo, degustando alimentos que vão proporcionar a essa pessoa um sono natural dentro do tempo esperado. O fato é que só aqui já há divergência no quesito dormir ou sono. Então, imagina o adversário esperando cada um pegar o sono, cada um dormir para colocar o seu plano em prática. Às vezes nós subestimamos demais o nosso inimigo. E alguns de nós até usamos jargão de que o diabo é burro, é besta, é idiota, que o inimigo está derrotado, e xingamos e falamos palavras contra o adversário, mas nós não podemos esquecer que o adversário ele é estrategista. Ele não vai trabalhar com aquilo que você não gosta e nem com aquilo que não atraia a sua atenção. A Bíblia diz que o inimigo é mais sábio do que Daniel e conhece o nosso segredo. Ezequiel diz que ele estendeu o seu comércio, porque sabe negociar. Isaías diz que aquele que alvoroçava o mundo pelo seu comércio. Então, nós estamos falando de uma parábola narrada por Jesus, que Jesus nos traz essa noite um detalhamento
da estratégia e da paciência que o adversário tem para colocar as suas garras e os seus planos. E o que nós aprendemos? Nós precisamos vigiar durante, antes e depois. O inimigo não teme anel no dedo, diploma na parede. O inimigo não teme quem tem teologia ou tempo de igreja. O adversário nem a Jesus temeu, nem a Jó, que ele se apresenta e contamina Jó com a chaga do alto da cabeça, a planta dos pés. A Bíblia diz que mesmo ele sabendo que Jó era íntegro, temente e reto e se desviava do mal, ele foi com a sua agudeza. Mesmo sabendo que Davi era homem segundo o coração de Deus, ele foi, entrou e fez Davi pecar. Mesmo sabendo que Abraão era amigo de Deus, o adversário entrou em cena e a história vocês conhecem, porque eu não quero me delongar. O que eu estou falando aqui, o foco que eu estou falando, é que nós precisamos vigiar, porque o nosso adversário não tem pressa. Quantos podem dizer amém? Amém. Todos nós acompanhamos aí pelos noticiários e pela rede social, pelas redes sociais, a história do homem da onça, sim ou não? Sim. E o que aconteceu ali? Aquele homem tentou domesticar aquela onça. Esse é o fato. O homem estava lidando com um animal selvagem e carnívoro, sabia que aquele habitat era daquele animal ou daqueles animais, e agora há relatos de parentes que dizem que o homem, o senhor lá, estava amansando aquela onça. E foi o contrário. A onça começou a passear na sua casa, começou a aparecer no seu quintal, começou a avistá-lo de longe. E ali a onça comia, e ali a onça deitava, e ali a onça dormia, dava uma volta na casa, deixava a sua marca no quintal, fazia questão que o homem lhe avistasse, e o homem na cabeça dele estava amansando uma onça, que é o maior felino das Américas que nós temos aqui. E a moral da história é que a onça esperou o momento certo e estrategicamente pulou sobre o homem, lhe deu um golpe e a história está aí. Foi devorado, porque na mente dele ele estaria amassando um animal selvagem. E isso se está relacionado também à questão do adversário. Porque às vezes nós temos em mente que o diabo vem atrás do gato preto, que o diabo vem através de uma coruja, de um pássaro tesoura. Quem tem medo de pássaro tesoura aqui? Quem tem? Você sabe o que é o pássaro tesoura? Não? Não sabe? Aquele passarinho que tem a cauda alongada, que parece uma tesoura, e algumas pessoas fazem um misticismo, se aquele passarinho passar por você e ele fechar a cauda, e acabou o seu relacionamento. E às vezes nós criamos uma ideia desfocada daquilo que o inimigo é realmente, e atrelamos a ação do adversário a isso, aquilo, ou ao barulho, ou ao alarde, ou então menosprezamos a atitude do inimigo, e o adversário não está nem aí, porque ele conhece a cada um de nós, e ele vai colocar o seu plano em ação. E aqui nós temos que o adversário esperou os homens dormirem. E a palavra do Espírito de Deus para nós essa noite é: não durma, não vacile, não dê brecha. Pelo contrário, feche-as lacunas. Cuidado com o seu segredo. Cuidado em abrir demais o coração. Não é para o invejoso, nem para o fofoqueiro. Estamos falando do adversário. Porque o adversário, ele não é onisciente. Diga comigo, o adversário não é onisciente. Então ele vai montar a sua estratégia a partir daquilo que ele ouve. Por isso que contamina o homem, dito pelo nosso Senhor Jesus, não é aquilo que entra, mas é aquilo que sai. Porque o homem fala, o coração fala, a boca fala do que o coração está cheio. E o inimigo só quer uma oportunidade. Por isso a Bíblia diz que ele anda em derredor, bramando como um leão. Ele não é
procurando a ocasião certa e oportuna para atacar. Então, a lição da parábola do joio e do trigo não somente nos ensina a ceifa, quem é e quem não é, mas também essa parábola rica em detalhes nos ensina a vigiar. Nós cantamos, oramos, pregamos, dirigimos, lideramos, viemos para o culto, ofertamos, dizimamos, mas o que está faltando? Vigilância, discernimento espiritual. A Bíblia diz que o homem espiritual discerne tudo e de ninguém é discernido. Então, se tem uma coisa que é crucial, se tem um dom que é necessário e urgente para a igreja, é o discernimento espiritual. Porque através do discernimento espiritual, nós vamos filtrar se aquela ação é de Deus ou não é. Se aquela situação foi Deus que permitiu ou não. E através do discernimento espiritual, nós vamos mapeando atitudes do adversário que querem nos levar a entender que é Deus quando não é Deus. E a Bíblia diz que não é de se admirar. Por quê? Porque o próprio Satanás se transfigura em anjo de luz. Então, a palavra aqui que nós estamos aprendendo na parábola é, primeira coisa, vigilância. Porque o diabo espera a ocasião certa. Ele não vai te atacar quando você está em jejum. Ele não vai te atacar quando você está em espírito e em verdade. Ele não vai te atacar quando você está de posse da palavra, estudando e comendo e se alimentando da palavra. O diabo, se ele não criar uma situação que enche os teus olhos, ele vai te atacar no momento que você está fragilizado. Então vamos para o momento certo. Vamos ler o versículo 25? Eu queria ler com toda a igreja, viu? Mateus capítulo 13, versículo 25. É um culto de ensino e nós estamos aqui mastigando, se alimentando da palavra. Eu conto até 3, a igreja leia por bondade. Mateus capítulo 13, versículo 25, 1, 2, 3, toda a igreja. Mas dormindo os homens, veio o seu inimigo e semeou o joio no meio do trigo e retirou-se. E fez o quê? Retirou-se. E não são essas as artimanhas do diabo? Ele faz uma contenda e se retira. Ele lança uma fofoca e se retira. Divide a amizade e se retira. Divide opiniões e se retira. Ele deturpa a voz de Deus e se retira. E aqui, mais uma atitude do inimigo. Por isso a Bíblia diz, resiste o diabo e ele foge. Então, o momento oportuno era o sono. Vigie. Vamos então para o segundo ponto? Vamos lá? Vocês acabaram de ler em Mateus capítulo 13, versículo 25, que o diabo semeou uma semente. Essa semente tem nome. Qual é o nome da semente? Joio. Semeou o joio. Observe que o adversário tem uma semente. O objetivo dessa semeadura é prejudicar a terra que vai receber essa semente. E nós vamos aqui agora para algumas características que o diabo sabia que a terra tinha. Porque o diabo, irmão, não dá um ponto sem nó. O diabo não dá um tiro no escuro. Se você está sendo tentado pelo diabo, é porque alguma coisa Deus tem na sua vida. Se o adversário se ocupa em amargurar a sua vida, em dificultar a sua jornada, tenha em mente que um plano Deus tem na sua vida. Se o adversário não te deixa em paz e faz de tudo para que você perca essa paz, tenha certeza, você está inserido no plano de Deus. Ah, pastor, mas o adversário não dá trégua. Exatamente. Ele vai tentar te sufocar para que você perca as forças, porque você vulnerável será uma presa fácil. Por isso a Bíblia diz, orando em todo o tempo, com oração e súplica, para podermos apagarmos os dados inflamados do maligno. E Paulo ainda acrescenta, no demais, irmão meus, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder.
E tomai o capacete da salvação, a espada do Espírito, o escudo da fé, a couraça da justiça, e calçai os pés na preparação do evangelho da paz. E olha que coisa terrível. E depois de fazer tudo isso, ficai firme. E aí Paulo fala o motivo dessa guarnição. Paulo fala o motivo desse alarde de convidar e direcionar o povo de Deus a se fortalecer. Aí ele fala: porque nós não temos que lutar contra a carne e nem sangue, mas contra os principados e potestades e dominadores que estão nas regiões celestiais. Então, vamos para as 10 características da terra que o diabo sabia. Por isso ele vem decidido a semear a semente. Então, primeiro, o diabo encontra a terra arada. 2, o diabo encontra a terra adubada. 3, o diabo encontra a terra sulcada. 4, o diabo encontra a terra limpa. 5, o diabo encontra a terra úmida. O diabo, em 6º lugar, encontra a terra iluminada. Em 7º lugar, o diabo, ele encontra a terra em temperatura agradável. 8, o diabo já sabia que a terra já não tinha mais acidez. 9, o diabo sabe que a terra está livre de praga. 10, o inimigo encontrou a terra limpa, fértil e produtiva. Exatamente por estar ciente desse cenário, que o adversário resolveu lançar a semente do joio. Porque o diabo sabia que aquilo não era qualquer terreno, que aquilo não era qualquer lote, que não se tratava de qualquer horta, que não era qualquer roça. O adversário tinha a informação da terra. Por isso ele lança a semente, com a certeza de que aquela terra, com toda essa estrutura, ela ia ter força para fazer a semente germinar e crescer com força no tempo exato em que o trigo também iria crescer. Vamos trazer para o âmbito espiritual? Vamos trazer para nós? O adversário conhece cada um de nós aqui. Obreiros do púlpito, irmãs, jovens, obreiros da porta, recepcionista, líder do departamento. O diabo conhece cada um de nós. E ele, vez ou outra, nos tenta no nosso ponto fraco. No orgulho, na mentira, na maldade, na mente criativa para ofender alguém, danificar alguém. Então, o adversário olha para nós e ele enxerga um povo limpo, zeloso e de boas obras. O inimigo olha para nós e vê a luz, vê sal, vê tempero, vê mudança, vê transformação. Só que nós, em vez de estarmos no estado de vigilância, o que a gente faz? A gente sai da vigilância e começa agora a emprestar o ouvido para o adversário. Eu poderia fazer uma junção da parábola do joio, do trigo, e a parábola do semeador, que tem tudo a ver. E qual que é o eixo das duas parábolas? É que a parábola do joio, os crentes estão dormindo. E na parábola do semeador, os crentes deixaram de ouvir a voz de Deus. E isso está exemplificado quando a terra, a semente que o semeador lança, apesar da insistência, da perseverança, ele lança a semente e cai nos pedregais, cai na areia, cai à beira do caminho. E só uma semente cai aonde? Na boa terra. Então nós aprendemos que na parábola do semeador, os crentes estão deixando de ouvir a voz de Deus. Numa aplicação direta à obra missionária, 1/3 do mundo está surdo espiritual. O fato dessas parábolas serem uma junção é que na parábola do joio, diferente de não estar ouvindo a voz de Deus, na parábola do semeador, os crentes
estão dormindo espiritualmente. Estão desapercebidos, vacilantes, cochilantes. Estão terceirizando o que Deus tem para a sua vida para se enganchar com coisas supérfluas. Estão saindo da posição que Deus quer para se enredar com coisas que não vão diminuir, não vão acrescentar, apenas diminuir a nossa fé. E essa mensagem é de suma importância para que nós possamos ter audição sensível. Para ouvir a voz do pastor? Não. Para ouvir a voz do missionário? Não. Para ouvir uma profecia, uma revelação? Não. Para ouvir a voz de Deus. Por isso que todas as vezes, para atrair a atenção dos seus discípulos, para atrair a atenção da multidão, Jesus usava um argumento que hoje nós entendemos que é pedagógico, que é a questão da repetição. Jesus dizia: na verdade te digo, para atrair, para aguçar a audição. Jesus dizia: quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Então, Jesus está atraindo os seus ouvintes para ouvir verdades espirituais. Por quê? Você já se perguntou quais e por que Jesus usava essa ferramenta? Um dos motivos era que o adversário sempre vai deturpar a voz de Deus em relação à sua vida, família e ministério. O adversário, ele é tão estrategista que ele vai deturpar aquilo que Deus falou para você, sua família e o seu ministério. E a prova disso é Gênesis. Quando Deus deu uma ordem para Adão e Deus se ausenta, e aí Eva vai lá para perto das árvores, a serpente, o diabo entra na serpente. Por isso que ele é, um dos títulos do diabo é a antiga serpente, porque faz alusão a Gênesis. E quando a antiga serpente fala com Eva, e Eva fala: não, porque Deus disse que no dia que a gente comer a gente morre. Aí o diabo deturpa a fala. Ele fala: não é assim que Deus diz. É que Deus sabe que no dia que você comer, você vira Deus igual a Ele. E o diabo coloca ali o falso como verdadeiro, dizendo para o casal: Deus não quer que vocês também sejam deuses igual a Ele é. E com isso Eva pega no fruto que Deus disse que não, come do fruto e dá para Adão, que Deus também disse para Adão não. E o que é que eles fazem? Comem. Abrem os olhos, caem os escamas e viram que estavam nus, porque a pureza eles perderam. Sabe, a inocência eles perderam. E a partir de Adão, o pecado entrou para a humanidade. Tudo por causa da deturpação que o adversário é perigo em fazer. Estão entendendo? Diga amém? Amém. Vocês aguentam 5 minutinhos aí só para a gente concluir aqui? Amém. Então, nós já identificamos aqui como que essa terra estava. Pastor, mas onde o senhor arrumou tanto argumento dessa terra assim? Primeiro, que eu trabalhei na Secretaria do Verde e do Meio Ambiente. Então, é a minha área aqui. Segundo, porque essas são as condições favoráveis de um plantio. Ninguém vai plantar num terreno cheio de lixo, de entulho, e sem uma terra passar pelo processo de adubação, seja química ou orgânica. Então, observe, o inimigo plantou o joio. Vamos ler o versículo 26? Todos nós do 3? Verso 26. 1, 2, 3. Toda igreja. Quando a erva cresceu e frutificou, apareceu também o joio. Está vendo que o adversário sabia que a terra era boa? Por que ele sabia? Porque o segredo está aqui, ó. E quando, olha o que nós lemos, e quando a erva cresceu, na minha expressão, na Bíblia na A, e quando as plantas cresceram, olha irmão, cresceram e frutificou ou produziu fruto. Então o diabo sabia que aquela terra era boa, estava pronta para receber semente, porque a qualidade do fruto do trigo descrito aqui é de sua importância. Cresceu e produziu. E quando cresce e produz, quem aparece?
Quem aparece? O joio. Então, meus queridos, o que é que nós aprendemos aqui? Nós aprendemos aqui que o campo é o mundo, não a igreja. Nós lemos aqui a interpretação da parábola. A gente não pode querer fazer uma exegese, que é de mim para o texto. É exegese, é do texto para mim. Então, nós lemos aqui, ó, Jesus falando, em Mateus 13, 38, o campo é o mundo. A boa semente são os filhos de Deus. Então, nós não podemos trazer que a igreja tem trigo e tem joio. Amém, irmãos? Nós não podemos. Deus pode. O Espírito Santo pode. Jesus pode, mas nós não podemos. Nós não somos onisciente, onipresente, onipotente. Nós não conhecemos o coração de ninguém. E nós não estamos aqui para julgar o livro pela capa. Quantas pessoas nós já julgamos e não era aquilo que a gente esperava? Quantas pessoas dizíamos que não ia ter salvação e foram salvos? Quantas pessoas eram no mundo? Nada, ninguém. Quantas pessoas eram drogadas, eram um lixo aí fora? Mas o Espírito Santo foi lá, salvou, libertou e hoje está aqui, louvado a Deus. Então, a fraqueza dos crentes não condiciona como joio. Os deslizes dos crentes também não condiciona como joio. Isso são falhas. Isso são coisas corriqueiras e cabíveis no processo de santificação, no processo de regeneração, e nós iremos falhar. E Jesus deixou bem claro isso: quem não tiver pecado, atire a primeira pedra. Então, a igreja não é, na igreja não tem trigo e joio. A igreja tem salvos, amém? E a salvação é condicionada a ele, e é por perseverar que ganharei as nossas almas. Aquele que perseverar até o fim será salvo. Ah, mas então eu devo me preocupar com a vida de alguém? Não, porque a salvação é individual. Quem pode dizer amém? Amém. E para encerrar, ele planta, semeia e vai embora. Quantas igrejas arruinadas, porque o inimigo entrou, semeou e foi embora. Quantos ministérios arrasados, quantas famílias destruídas, quantos escândalos. É de cortar o coração quando você roda o Brasil e vê estado e cidades do Espírito Santo, ou de Porto Alegre, que não tem igreja. É de cortar o coração quando você vai em alguns lugares do norte do Brasil, que tem igrejas abandonadas. É de cortar o coração na região sudeste, quando você vai a algumas cidades e tem igrejas lá arrebentadas, destruídas, o telhado caiu. É de cortar o coração quando você vai por algumas localidades e você ouve aquela igreja era uma bênção. Os crentes eram uma bênção. Ali tinha um pastor que era uma bênção. E aí quando você vai mais a fundo, você encontra a história. Mas o pastor não vigiou, ele caiu com a moça. O pastor não vigiou, ele caiu com a irmã. Aquela irmã não vigiou. Ali tinha um irmão que cantava, ali tinha um irmão que pregava. Naquela igreja tinha uma mulher que quando abria a boca era Deus puro. Naquela igreja tinha um conjunto, tinha um coral. Naquela igreja tinha um grupo de jovens. Olha, se você conhecesse aquela igreja, tinha um grupo de obreiro. Olha, aquela igreja cantava tão bonito. Naquela igreja não faltava oração. Aquela igreja não abria mão de jejum e de consagração. Aquela igreja, ela foi mãe de todas as igrejas ao redor. E aí você se pergunta, e por que aquela igreja fechou? E por que tudo aconteceu? Porque os homens perderam o senso de vigilância. Se esqueceram que o adversário não dorme, não tira raspão, que o adversário não brinca, por não vigiar, saíram da presença de Deus. E aí pode ser qualquer um, e aí pode ser um teólogo, e aí pode ser o maior orador, o maior cantor. Se não vigiar, vai ter que enfrentar a ira do adversário, e o adversário não tem misericórdia. Semeia e vai embora. E só para ler um versículo só. Vamos ler? Eu queria que vocês lessem aí 2 Reis capítulo 4, versículo 39. É uma mensagem muito boa. A gente vai mergulhando no texto e o Espírito Santo vai nos levando e nós vamos mergulhando. Vamos, para não se tornar enfadonho, 2 Reis capítulo 4, versículo 39 e 40, que vai nos ensinar na prática
o que representava essa semeadura do joio? Que Jesus disse aos homens quando acordaram, e esse acordar dos homens era exatamente a hora da ceifa. E a hora da ceifa perceberam que o trigo estava lá. E por que descobriram? Porque o trigo ele enche suas partes e se curva. E por que identificaram o joio? Porque o joio é sempre vazio, mas está no mesmo lugar do trigo. A coloração é igual do trigo. E quando é que a gente descobre? Só na ceifa. E aí os homens queriam arrancar o joio. E Jesus disse: não, deixa até a hora da ceifa. E eu quero aqui assumir um compromisso. Por que Jesus disse deixa a hora da ceifa? Porque Jesus, investido no ser humano que é, ele sabia que qualquer um daqueles podiam se converter e aceitar Jesus como seu Salvador e entrar nos céus pelas portas. Segundo Reis capítulo 4, 39, quem achou, leia aí alto e bom som. Quem achou? Então um deles saiu ao campo a apanhar ervas e achou uma trepadeira e colheu dela, enchendo a sua capa de frutas amargas. Então veio, as cortou na panela do caldo. Aí, é só o 39? Só o 39. Então, essa é a passagem clássica, né, dos discípulos profetas, que saíram para preparar uma comida, e um deles saiu pegando todo tipo de erva. E eles pegaram uma parra brava, coloquintiga, pegaram essas ervas e colocaram na panela para fazer o caldo para alimentar todos os profetas. Só que no versículo 40, quem lê para mim o versículo 40? No versículo 40, ao provar a comida, eles perceberam que tinha morte na panela. Lê o versículo 40. Assim tiraram de comer para os homens, que sucedeu que, comendo ele daquele caldo, clamaram e disseram: homem de Deus, há morte na panela. Não puderam comer. Olha aí. Na hora que foram servir, ao provar a comida, disseram: homem de Deus, tem morte na panela. Nós temos que ter o cuidado para primar pelas coisas santas, pelas coisas honestas, pelas coisas verdadeiras. A Bíblia diz: por demais, irmãos, que tudo que é puro, tudo que é santo, tudo que é honesto, nisso pensai. Eliseu, ele impede que os seus homens morram quando ele vai e deita farinha na panela. Te soou semelhante? O joio não tem trigo, mas representa um veneno e um dano de mais ou menos 200 anos para a colheita. Mas, segundo Reis, aquilo que era o veneno para tirar a morte foi rebatido com a farinha na panela. Talvez nós não tenhamos lugar na panela, mas sejamos a farinha para o momento oportuno. Que o Senhor nos conserve como trigo, que é pisado, triturado, moído, amassado e vai para o fogo. Mas todo ser humano não resiste o produto que nasceu a partir do trigo. Levante a sua cabeça, você tem dom de Deus. Há uma chamada de Deus sobre a sua vida. Não se menospreze. Não olhe para o mundo olhando que não adianta e aí vão servir a Deus. Porque tudo será decidido na hora da ceifa. Oh glória! Quando o Senhor disse: o meu Pai mandará os seus anjos recolher do seu celeiro o trigo e lançará o joio no fogo que arderá, e ali haverá pranto e ranger de dente. Vamos colocar uma vírgula nessa palavra e que o Senhor fale mais forte ao nosso coração. Amém, meus irmãos?